gente. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada, Zygon, pelo convite. Muito legal estar aqui, podendo falar um pouquinho de Uber. Vou passar aqui, vamos ver se dá certo. Sim. O nome é difícil, Sales Manager. Né? Trabalhar em Big Tech, às vezes a gente ganha uns nomes que é difícil explicar, mas basicamente o que eu faço é cuidar das marcas que a gente chama de verticais estratégicas. Então, são todas as marcas de carros, bancos, governo, varejo. Meu papel é trabalhar com essas marcas e com as agências para que a gente faça possível os anúncios e a comunicação dentro da Uber. E é um prazer hoje aqui trazer um pouquinho para vocês do que é essa nossa empresa, que a gente conhece bastante. Eu vou falar um pouquinho dela. É impossível não falar de Uber Advertising sem passar pela Uber marca. Então, vai ser um prazer passar aqui por vocês. E a gente gosta de começar do começo. Começar do começo falando de Uber é começar a entender e fazer um retrospecto que é o que era a nossa mobilidade há 11 anos atrás. Onde nós estávamos? Como era a gente se locomover? Né? A Uber chegou há 11 anos atrás para reimaginando o nosso formato de se locomover. E aí, lá atrás, para quem não lembra, a gente nasceu no ano da Copa do Mundo. Eu não lembrava disso quando eu fui trabalhar na Uber. A gente era, na época, 500, no primeiro mês, 500 motoristas registrados e 25 mil usuários. E 10 anos depois, 11 no caso, cá estamos aqui com mais de 135 milhões de usuários já, usuários da nossa plataforma, mais de 11 bi de viagens já foram feitas e a gente já tem uma cobertura aí de 600 cidades no Brasil. 11 anos depois, o Brasil é um dos maiores, um dos principais mercados da Uber em mobilidade dentro da nossa, do nosso negócio, que no Brasil hoje é só mobilidade. Nós tínhamos Uber Eats, nós tínhamos Uber Mercado, mas hoje, por isso que nós somos o maior mercado aqui dentro de mobilidade, que a gente fala. E são 180 milhões de usuários em que nós chamamos eles de consumidores, porque eles consomem, e esse é o poder da nossa plataforma de usuários ativos globais. Surfar essa onda, essa coisa boa dessa marca que fez essa revolução na nossa vida, traz coisas boas para nós. A Uber é a 5ª marca mais amada por nós brasileiros e é o 6º app mais presente nos celulares do brasileiro hoje em dia. Então a gente sabe, que foi uma revolução. A gente costuma dizer que é o Brasil em movimento, a nossa marca. Porque é isso, a gente vai de Uber Black a Uber Flash. Quem já não usou aqui, esqueceu alguma coisa em algum lugar, eu sou mestre em fazer isso, eu esqueço às vezes coisas no lugar e eu peço para ir buscar para mim. Obviamente, Uber Moto, que aqui eu sei que é um mercado para nós importantíssimo. Em São Paulo, vocês devem acompanhar, a gente tem uma pequena discussão no assunto, mas a gente tem também essa mobilidade para cidades como a Norte e Nordeste, tem bastante uso da nossa função da Uber Moto. Mas a gente sabe que a nossa marca, ela não é só essa revolução na mobilidade. Desde que ela chegou, ela é essa revolução econômica, social, ela teve um impacto cultural muito grande. Hoje, talvez a gente não fala mais em pegar táxi. Hoje a gente fala, eu vou de Uber. Então, é esse o poder dessa marca, que é impossível não passar por isso daqui para chegar onde a gente vai chegar, que é há 2 anos atrás. Então, a gente também reimagina o formato da publicidade, que é quando o nosso formato de anúncios chega dentro do nosso app. Num momento importantíssimo que está acontecendo agora dessa revolução digital, em que nós, como consumidores, nos sentimos perseguidos pelas marcas, a gente convidou o Michel, não sei quem não conhece o Michel Conforado, convido a conhecê-lo, ele é incrível. Ele fez um estudo com a Consumoteca exatamente falando sobre essa relação do consumidor com as marcas. E aí ele fala muito sobre isso, a gente quase não tem que pedir licença para entrar. Ele exemplifica essa sensação de ser perseguido por uma marca, e aí a gente obviamente entende que na Uber a gente não persegue o nosso cliente. Ele já está lá dentro, um usuário completamente logado, então todas as informações que estão lá, a gente sabe desde o começo, de quando eu peço o meu Uber, eu estou esperando,
ao ponto em que o motorista chega, que eu embarco e que eu desembarco. Então, aqui nesse momento, essa pessoa, esse consumidor já está logado com a gente. E ele está ali 100% do tempo. Por isso que a nossa solução, a gente chama de Journey Ad, que é o nosso principal formato. 100% Share of Voice, o que significa? Aí trazendo muito do que o Michel trouxe de não sermos invasivos, intrusivos, é uma única marca durante toda a jornada do consumidor dentro da Uber. Então, desde o momento em que eu pedi um táxi, um Uber, até o momento em que eu estou esperando, até o momento que eu entro no carro, é uma marca apenas. Deixa eu ver se tem um playzinho aqui. Não, não tem. Que aparece para esse consumidor. A gente fala muito na Uber em atenção. A gente podia fazer aqui uma enquete. Quem fica olhando o mapa enquanto está dentro do Uber? Eu descobri, né, em muitas reuniões, eu descobri em muitas reuniões com clientes meus que alguns ficam olhando. Eu não olho o mapa. Eu acho que eu sou muito ingênua, talvez. Eu confio que vai dar tudo certo e vai. Tem gente que não, que a cada 30 segundos abre para ver se está chegando, se ele não mudou o caminho, se está acontecendo alguma coisa. E aí é onde a gente, de fato, entende esse 100% de atenção. A marca continua imprimindo ali, aparecendo para o nosso consumidor. A mesma marca desde o começo. A gente fala em 2 minutos de atenção, provavelmente Salvador está vivendo o mesmo problema de São Paulo já de trânsito. Então a gente fala, uma jornada, né, essa carona que eu pego com esse consumidor é no mínimo em São Paulo de 35 minutos. É no mínimo. Então esses 2 minutos vêm desse tempo de exposição que a gente volta para o app e abre de novo. Essa é a nossa solução principal, o Journey Ad, mas a gente tem, por exemplo, um Playable, que é quando a gente convida o usuário a jogar um joguinho, tudo dentro do app, eu não tiro ele para fora, ele joga o joguinho e depois ele volta para dentro do app. A gente, com muito orgulho, fala das nossas taxas de CTR, a gente tem CTRs bem expressivos, bastante altos. Desde que eu cheguei na Uber, eu acho que eu não vi nenhuma campanha que foi menos do que a nossa média. Eu agora estou com um cliente, inclusive, que a gente vai fazer um case, provavelmente logo mais vocês vão ver, a gente está com CTR de 3,8, é altíssimo. Então, a gente confia na nossa plataforma, a gente sabe que a gente direciona os clientes e as agências para, obviamente, trabalhar no melhor criativo, no melhor formato para dentro da Uber, mas a gente super confia nos nossos resultados. E aí, obviamente, é uma audiência 100% logada. Então, todos nós colocamos as nossas informações lá. Então, eu conheço essa minha audiência. Esse é o poder da nossa plataforma, que efetivamente pega uma carona, né, com a marca e eu consigo conectar esse consumidor nesse momento importantíssimo aqui da jornada, que a gente costuma dizer no momento certo, na hora certa, no formato certo. Obviamente, quando a gente fala de audiência, né, a gente conhece o que a gente chama de contexto. Então, a Carol está indo para o aeroporto, a Carol está indo para a academia. Eu conheço a Carol exatamente naquele momento. Mas eu também conheço o que a gente chama de comportamental. Então, eu tenho, além do histórico, eu tenho que a Carol é usuária de iPhone, eu tenho que a Carol é cliente do Banco X, eu tenho que a Carol é da Claro e não da Vivo, e eu conheço o cartão de crédito, e eu sei que a Carol viajou para fora do país e usou Uber. Então, tudo isso ajuda eu construir o poder da minha audiência. Então, quando a gente fala, convida os nossos clientes a o contexto, é óbvio que é legal. Um grande show vai começar e vai terminar com a Uber. É fato. Vai ser a nossa mobilidade se transformou para isso. A gente vai de Uber para os grandes eventos. Então, aquele contexto vai ser óbvio. Eu vou conseguir falar com as marcas que foram para um grande show ano passado, esse ano, desculpa, The Town, em São Paulo. Eu vou saber os últimos 12 meses dessa pessoa, a última vez que ela foi a grande... o contexto é claro, mas a gente convida muito as marcas a entenderem esse comportamental. Esse é o poder das minhas audiências, em que a gente consegue fazer a marca chegar exatamente aonde ela quer, como ela quer e falar com a pessoa no momento certo. Falando aqui em atenção, né, eu gosto muito, a gente ganhou 2 presentes esse ano na Uber. A gente ganhou esse slide e o próximo slide. É muito fácil eu chegar aqui para vocês e trazer números que sou eu mesma falando de mim mesma, né?
Muito fácil isso. E esse estudo foi muito legal, foi a Lumen quem fez, falando sobre atenção, que é exatamente aonde a Uber pega muito quando a gente vende e fala da nossa solução de anúncios. Em resumo, a gente tem o mesmo tempo de atenção de um vídeo não skippable. Basicamente é isso que entrega esse estudo para nós. E para nós isso foi muito importante. Primeiro porque a gente sabe, a Uber estuda muito o nosso comportamento, aquilo que incomoda. Então, por isso que é 100% uma única marca. Muito ruim você ficar nessa história, né? Igual o Michel, do ser perseguida, do ser intrusivo. Se eu vir uma marca em cada step daquilo que eu estou vendo dentro do meu app, provavelmente aquilo ia incomodar o usuário. Então, hoje, atenção, essa parte do intrusivo, a nossa marca olha muito para isso. Muitos anúncios, e provavelmente quem é bastante usuário de Uber aqui já deve ter percebido, quem ainda não prestou atenção vai começar a prestar atenção a partir de agora, os anúncios que quase passam despercebido, porque ele é de fato, a gente tem um time que a gente chama de Brand Safety, que vai olhar para isso, que vai ajudar as marcas a estarem nesse ambiente de forma segura, de não incomodar o usuário e ainda assim arrumar trazer de volta todos esses resultados. E aqui, para a Lumen, foi exatamente isso. Foi um estudo que eles rodaram, em que mostra o poder dessa nossa mídia dentro do app, como é que as pessoas se relacionam com aquilo dentro da nossa plataforma. Esse é o segundo presente, que foi a maior parte das nossas campanhas, elas rodam com o estudo de BrainLift. Todos os nossos clientes precisam, obviamente, as agências comprovar resultados, muitas vezes, em que não é somente uma apresentação de um reporte. Então, a gente tem as soluções de Kantar e Rapidemics para BrandLifts, e a Kantar nos entregou esse estudo de números das campanhas da Uber de 2025, em que a gente bateu todos os benchmarks deles de números de awareness, favorabilidade e consideração. Então, eu falo em presente porque é isso. Seria muito fácil chegar aqui para vocês contar, olha, gente, nosso awareness é ótimo, nossa consideração, então, nem se fale. Mas isso aqui para nós foi um presentão para mostrar, e a gente acredita mesmo nas soluções. A maior parte dos meus clientes roda tudo com BrandLift. Mínimos de investimento, a gente já destrava estudos maiores, perguntas desenhadas pelo cliente, não exatamente o modelo que vem da própria Kantar. Então, para nós aqui é realmente um presente esse slide. Eu queria muito trazer isso para vocês. Tá, e aí o que é isso, né? O que significa? São mais de 300 marcas hoje conectadas com a Uber, de todas as verticais que a gente hoje atende. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês que mostram muito o poder dessa audiência, né? Então, a gente teve aqui do lado esquerdo, eu vou até sair para vocês verem, o lado esquerdo, Natura fazendo uma campanha para a gente falar com mulheres que usaram a nossa solução de Uber Moto para aumentar a base delas de vendedoras, por exemplo. A gente teve essa outra campanha de Bradesco, em que eu falei basicamente com os afluentes, ou seja, pessoas que usaram Black no Brasil e foram para fora do país e têm um cartão específico do Bradesco. Ambev faz muito isso, de se aproveitar desses momentos culturais. Então, aqui foi o show da Lady Gaga, no Rio de Janeiro. Então, a marca rodou 3 campanhas com a gente de marcas diferentes, usando o contexto, né, do que estava acontecendo no Rio dias antes, no momento e o pós. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem uma grande história com o Nubank. A nossa última campanha, a gente colocou alguns carros pretos e roxos, literalmente divididos ao meio, rodando em São Paulo e no Rio de Janeiro. E clientes Nubank resgatavam vouchers de desconto para a próxima corrida. Então, é uma marca, as nossas marcas Nubank e Uber se relacionam muito, então a gente faz muita coisa casada. Aqui a campanha de Flash, eles queriam falar com profissionais de RH, como é que a gente chegou nessas pessoas? Então, a gente pegou os últimos 12 meses, todo mundo que foi em eventos que tinham a ver com algum tema de RH, e daí a gente chegou nessas pessoas para falar do Flash Benefícios. E Heineken, que é um público que a gente usa basicamente
forte com eles, que é óbvio, claro, e aí para mim é como contexto, mas são bares e restaurantes, então a Heineken está muito presente com a gente nesses momentos importantes da jornada do consumidor. Regionalização tivemos uma história linda em 2025 com o São João, foi um ano, né, de novo, é uma marca que tem 2 anos e meio, a gente está engatinhando ainda, e a gente já cria histórias bem importantes, então regionalização também a gente consegue fazer, como eu comentei com vocês, a gente está em 600 cidades, aqui nesse caso de São João a gente fez um pacote, às vezes a gente tem pacote para eventos, às vezes a gente faz mídia livre, então depende muito do briefing e eu acho que esse é o poder da nossa plataforma hoje. A gente consegue desenhar aquilo que é o melhor para a estratégia da marca, do que ela espera para aquele momento, para um ano todo. Então a gente já tem diferentes maturidades com cada um dos nossos clientes dentro da Uber. E aí aqui, falando um pouquinho sobre o quanto essa marca cuida desse consumidor, o quanto essa marca se preocupa com isso, né? Nos últimos 2 anos e meio, a gente viu isso acontecer ainda dentro de um produto em evolução. Então, lá em 2023, a gente começou com o que é o nosso Journey Ads, ou seja, era só um formato que era estático. Então, a gente rodou aquilo durante quase 8 meses. Daí a gente aprendeu que, olha, deu certo, as pessoas engajaram, os resultados foram bons, a gente não criou as pessoas saindo da plataforma, então aí a gente vem com novos formatos, então a gente lança o formato em vídeo. E aí, logo na sequência a gente vem com os nossos formatos de playables, que são os nossos joguinhos. Aí a gente começa a vir com eventos, né? Logo na sequência a gente fez um grande evento que foi um bolsão no Rock in Rio, onde o usuário ia pedir um Uber para ir embora, ou ele chegava naquele espaço, e era um espaço visivelmente da Uber no evento. Então ele conseguia se relacionar, estou pedindo Uber, é aqui que eu espero. E a gente, obviamente, conversou com a prefeitura na época, porque era algo que era importante para eles também. A gente ia ordenar aquela chegada e aquela vazão das pessoas saindo do evento. E aí a gente chega em 2025, ou seja, a gente vem aumentando esse volume, vem aumentando essa maturidade. A gente já tem joguinhos, né, com realidade aumentada. A gente já tem hoje o voucher que eu comentei com vocês, com o Nubank. Então, a gente já tem uma solução que antes não era um resgate rápido, era um outro formato, um pouco mais complexo. Eu tirava o consumidor de dentro da plataforma para resgatar. Hoje, não. Direto ali no anúncio, ele clica e aquilo já vai para o wallet dele, ele usa na próxima corrida. A gente está vindo com essas integrações com Kantar, Rapidemics, IAS, LiveRamp, que a gente teve a novidade agora em outubro, em que a gente consegue unir essas bases e encontrar esse novo usuário ali. A gente está começando agora com o nosso Creative Studio, ou seja, marcas em que a gente vai conseguir criar efetivamente algo diferente do que é possível dentro dos produtos da Uber para aquela marca. Então, a gente vem crescendo o volume, a gente vem aumentando, já vem bastante coisa acontecendo nesses últimos 2 anos e meio. E aqui um pouquinho um spoiler do futuro, do que a gente vai ver aí para frente. Então, 2026 a gente vai trazer um formato em que eu estou indo para minha casa e aí eu tenho no caso ali está exemplificado porque ainda não chegou aqui, mas eu tenho uma loja do Boticário no meu caminho, a 200 metros de distância daquele ponto que eu estou indo. O app vai me oferecer, o cliente, na verdade, vai receber um convite do Boticário a parar na loja. Então, eu vou encerrar minha corrida ali e eu vou receber um voucher para comprar alguma coisa com desconto na loja. Então, não é que o motorista vai ficar me esperando, não é isso, porque a gente também se preocupa com a relação dele com a nossa marca. Então, eu não sou seu motorista, né? Então, ele simplesmente eu encerro a minha corrida ali, eu vou lá, faço minhas compras no Boticário e depois eu vou embora. Então, a gente chama de Redirect Waypoint, que é quando eu faço essa parada até 150 metros da onde eu estou indo. Home Screen Offer, então a gente também está testando um modelo que é logo no primeiro step, né, do nosso anúncio, na primeira tela em que a gente vê o anúncio, a gente já vai ver ali, de novo, né, para eu ver anúncio eu preciso chamar um motorista e aí eu começo a ver o anúncio. Ali não, a gente já vai começar a ver o home screen, ou seja, eu entrei
eu vou ter ali um anúncio já na tela. Então, a gente estava testando com o Netflix alguns formatos diferentes para esse. Esse aqui acho que é o mais esperado por todos, Branded Moments. Então, é quando eu transformo o ícone do carro em alguma coisa relacionada à marca. A gente fez, dentro desse Branded Moments, a gente fez esse ano um pouco diferente. A gente não mudou o ícone do carro, mas a gente mudou o carro. Então, no Rio de Janeiro, pessoas num específico dia, numa específica região que o cliente resolveu, chamavam Uber e chegava um carro do Jurassic Park. E aí a gente tentou trazer esse produto que vai vir em 2026 para agora, e aí a gente queria mudar o carrinho para um Jurassic Park chegando, mas a gente não conseguiu. E aí tem uma coisa tecnológica que a gente fala, é fácil, eu só aperta um botão. Não, a gente tinha que chamar toda a time de engenharia do Brasil e internacional, porque a gente estava movendo algo que é da tecnologia, e a gente estava, obviamente, com receio de como vai ser a experiência da pessoa que vai estar pedindo o Uber. Então a gente falou, não, calma, pera, a gente já está mudando o carro que vai chegar com uma pessoa transvestida de Jurassic Park, acho que já temos bastante coisa. Então, isso vai vir, e já são soluções que a gente chama de desenhadas para as marcas. Então, essa vai ser mais uma que a gente vai chegar agora para o meio de 2026, em que a gente vai conseguir mudar, então, o ícone do carro que vai chegar para as pessoas. E num futuro próximo, que a gente está trabalhando bastante, Estados Unidos e Canadá, se eu não me engano, México também já tem, que são as soluções na TV, que é quando a gente tem uma televisão dentro do Uber, e aí eu consigo continuar essa conversa. Né? Então, eu pedi o Uber aqui na minha casa, eu vi o anúncio da marca X, aí me conectou com o motorista, eu sigo vendo o outro formato da mesma marca X. E aí eu entro no carro, e aí eu vejo a tela. Eu já tive essa experiência numa viagem que eu fiz agora para conhecer a liderança da Uber, e foi muito legal. Quando eu entrei no carro, estava lá, olá, Carol. Eu falei, gente, que choque. E é isso mesmo, e aí a marca segue conversando com a gente dentro do carro. Tem muito mais por vir por aí. E aí, assim, a gente sempre termina aqui com a provocação, por que Uber? Acho que são 3 pontos principais, além dos nossos formatos diferentes e bacanudos, que são exclusivos. Né? Acho que a gente trata muito a Uber, que o que vai se ter aqui não vai se ter em nenhum outro veículo ou parceiro de mídia. A gente é um bicho diferente, que a gente tem muito orgulho de ser um produto bastante simples, mas é isso, a gente tem escala e segurança, a gente tem uma audiência premium, que a gente conhece muito bem, a gente tem atenção e relevância, então eu tenho 100% de share of voice dentro dos meus 3 steps de anúncio, em formatos exclusivos, em que eu consigo conectar esse usuário nas marcas, num momento importantíssimo. São jornadas ali de no mínimo 35 minutos em que a marca está ali com o consumidor. E a gente tem uma inteligência de dados que a gente conhece absolutamente com quem a gente está falando, como a gente está falando. E acho que isso para nós é o nosso maior motivo de orgulho. E é isso, sejam bem-vindos.